Olha, escrever uma dissertação para o vestibular às vezes parece uma missão impossível, né? Mas e se houvesse um mapa? Um projeto, bem claro mesmo, para construir um texto que tira nota máxima? Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como é que se constrói uma redação nota máxima do zero? A sacada aqui é a seguinte: em vez de encarar a escrita como uma coisa, sei lá, assustadora, vamos pensar nela como um projeto de construção. E é isso que a gente vai fazer hoje: montar essa estrutura passo a passo, tijolo por tijolo. Beleza, nosso plano de construção tem 5 etapas bem diretas. A gente começa com o desafio, depois parte para o projeto em si, levanta os argumentos de ouro, dá uns toques finais de mestre e, para fechar, a gente chega na fórmula da nota máxima. Vamos nessa? Então, vamos lá. Começando pela primeira parte, o desafio. Pensa só, antes de levantar qualquer prédio, o que um bom engenheiro faz? Ele estuda o terreno, certo? No nosso caso, o terreno é o tema da redação. E entender esse tema, isso é tudo. Olha, o alicerce de tudo, a base mesmo, é entender o tema. Parece óbvio, mas um erro muito comum é a pessoa ler por cima e já sair escrevendo. Não. O segredo é ler e decodificar o que a proposta está pedindo de verdade. Quais são as causas e as consequências. Porque fugir do tema, gente, mesmo que seja só um pouquinho, já era. Compromete a estrutura inteira. É o que a gente chama de erro capital. É isso, essa frase aqui mata a charada. Foco e relevância. Simplesmente não dá para negociar. Sabe qual é a grande diferença entre um texto ok e um texto excelente? É essa. O texto excelente responde exatamente, mas exatamente mesmo, ao que foi pedido. De 3 a 5 minutos. Pode até parecer pouco tempo, né? Mas olha, esses minutinhos de planejamento antes de escrever a primeira palavra são cruciais. É como se fosse um momento em que o arquiteto rabisca o primeiro esboço do projeto. É um investimento mínimo de tempo que vai gerar uma clareza, uma organização lá na frente que faz toda a diferença. Ok, terreno mapeado, tudo entendido, agora a gente vai para a seção 2, o mapa da dissertação. É aqui que a gente começa a botar a mão na massa de verdade, sabe? Lançando a fundação, definindo a estrutura que vai segurar o texto todo de pé. E qual é a fundação de uma dissertação que não desmorona? É essa estrutura aqui, de 4 partes. Super simples. Uma introdução, para apresentar o assunto. Aí vem 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento principal, e por fim, uma conclusão para amarrar tudo. Não tem erro. É um modelo que funciona e garante que o texto fique lógico, organizadinho. E, para ficar ainda mais prático, dá uma olhada nessa distribuição de linhas. É uma boa medida, um guia. Pensa assim, umas 5 a 6 linhas para introdução e para conclusão, e umas 7 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Isso ajuda a não se empolgar demais numa parte e esquecer da outra, mantendo o texto equilibrado e, claro, dentro das famosas 30 linhas. Certo, a fundação está pronta. Agora vem a parte, digamos, mais crítica da nossa construção. Levantar os pilares que vão sustentar tudo isso. Então, vamos para a seção 3, argumentos de ouro. Mas afinal, o que é um argumento? Muita gente confunde com uma simples opinião, um eu acho que. Mas não é isso. Um argumento de verdade é uma ideia bem organizada, que tem base, tem estrutura e serve para quê? Para defender um ponto de vista de um jeito que convença quem está lendo. E todo argumento forte tem uma espécie de esqueleto, uma anatomia. É uma receitinha de 3 passos. Primeiro vem a afirmação. É a ideia principal, preto no branco. Depois, a explicação. Aqui é onde se explica por que essa ideia faz sentido. E para fechar com chave de ouro, o exemplo é a prova, a evidência que mostra que aquilo não foi tirado do nada. Com essa fórmula, não tem como o parágrafo ficar fraco. Tá, mas e os exemplos? De onde eles vêm? É aí que entra o famoso repertório sociocultural, que assusta tanta gente. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode ser um fato histórico que todo mundo estudou, uma notícia que saiu ontem no jornal, um conhecimento geral, até uma tendência da sociedade. O que importa mesmo é que a fonte tenha a ver com o argumento, que faça sentido ali. Beleza, nossos pilares, os argumentos, já estão de pé. A estrutura principal está pronta. Agora é hora daquele acabamento fino, sabe? A seção 4, toques finais de mestre. São esses detalhes que separam uma boa casa de uma mansão, uma boa redação de uma redação espetacular. E um desses detalhes cruciais é o uso de conectivos. Pensa neles como se fossem o cimento entre os tijolos, sabe? São eles que ligam uma ideia na outra, que dão fluidez para o texto. Saber usar um primeiramente, um além disso, um portanto,
Ah, isso mostra organização e deixa uma ótima impressão em quem corrige. E, claro, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Existem umas armadilhas que podem derrubar a nota lá embaixo. Coisas como usar gírias, escrever como se estivesse numa conversa de WhatsApp, repetir a mesma palavra 1000 vezes ou fazer aquelas frases gigantes que ninguém entende afinal. Ficar de olho nesses detalhes é o que garante a qualidade do acabamento final. E finalmente chegamos à nossa última etapa, a cereja do bolo. A fórmula da nota máxima. Aqui a gente vai juntar todas as peças do quebra-cabeça e revelar a chave mestra para chegar na pontuação máxima. Então, na hora da correção, o que é que o avaliador está procurando? Pensa nisso como o checklist final da obra. Ele vai ver se a introdução é clara, se os argumentos são bem explicados, se tem boa organização, se a gramática está em dia e se a conclusão é daquelas que fecha o texto com força. Cada item desses é um ponto a ser conquistado. E aqui está, a fórmula prática, a chave mestra para guardar na cabeça e não esquecer mais, mesmo na hora do nervosismo. É para ser simples e poderosa. Olha só, na introdução é o tema mais a sua opinião. No desenvolvimento é o argumento, mais a explicação, mais o exemplo. E na conclusão é uma retomada, um reforço e uma solução. Simples assim, é um mapa do tesouro. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora, com esse projeto em mãos, a mentalidade muda, né? Não se trata mais só de estudar para uma prova, mas de ter a confiança de um arquiteto para construir o próprio sucesso. Então, a pergunta final é: com esse projeto na mão, o que é que vai ser construído a partir de agora?